Olá pessoal, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Milena Mascarenhas e nós estamos iniciando mais uma web conference aqui na Apex. Então a web conference, para quem não sabe, acontece todos os sábados ao vivo, das 15h30 até as 16h30. E essas web conferences, elas ficam disponíveis no nosso site www.apexinternacional.org ou do nosso canal do YouTube. Então aqui a web conference, a gente tem a oportunidade de discutir algum assunto relacionado ao propósito de vida e vocês têm a oportunidade de participar, mandando perguntas, questionamentos, comentários. Então fiquem à vontade. Aqui conosco está o Alberto, Daniel, Zilá de Santa Catarina, a Olga do Rio Grande do Sul, Rosana. Então, boa tarde a todos. E vamos iniciar então a nossa web conference. Fiquem à vontade então para participar e perguntar. Bom, a web conference a gente sempre faz uma orientação de vocês não acreditarem em nada. De vocês assistirem aqui a nossa palestra, debaterem, trazerem os seus estudos de caso, mas utilizando o princípio da descrença, né? Tentando colocar em prática determinados princípios, conceitos, para ver se aquilo faz sentido para vocês. Então a gente deixa aqui uma ressalva, não acredite em nada, tenha suas próprias experiências. E muito do que eu vou trazer aqui na exposição de hoje é baseada na minha experiência de vida, mas também como voluntária de uma instituição que trabalha com propósito de vida e tem a oportunidade de escutar vários casos e também de estudar esses casos de maneira mais técnica. Então o assunto de hoje é um tema, talvez assim um dos mais antigos da humanidade. É um questionamento que os homens e as mulheres ao longo dos anos acabam se fazendo mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, qual é o sentido de vida? Qual é o sentido ou razão da gente nascer, viver, trabalhar, constituir família, às vezes seguir uma determinada religião, fazer determinada ação? Por quê? Qual é o sentido? Qual é o propósito? Então essa pergunta, e eu até queria provocá-los para que vocês participem e coloquem um pouco do que vocês consideram que é o sentido de vida. É uma pergunta muito antiga e é uma pergunta que não tem, talvez, uma resposta consensual do que vem a ser o sentido de vida. Eu andei pesquisando um pouco na ciência convencional o que se fala sobre o sentido de vida. E eu encontrei algumas linhas. As principais nós poderíamos elencar, que é a teoria que considera que o sentido de vida é reprodução. Então, o que vem a ser essa reprodução? A ciência, ela considera que o sentido de vida é quando a pessoa, ela reproduz, ou seja, ela passa os seus genes de uma geração para outra. E o propósito de vida é, então, a transmissão desses genes. Tem até um pesquisador que ele diz o seguinte, que nós seríamos, então, as máquinas de sobrevivência, tá? E que cada ser vivo teria um código genético diferente e que a missão na Terra é espalhar essas moléculas. Tá? Então ele fala o seguinte, todos nós, desde as bactérias até os elefantes, somos máquinas de sobrevivência para o mesmo tipo de replicador, as moléculas de DNA. Então, como vários tipos de ambiente no mundo, os replicadores construiriam então uma ampla gama de máquinas para prosperar neles. Então, os genes também nos dotaram de instintos que nos levam à reprodução e por isso que o sexo é tão prazeroso e a atração sexual tão forte. A tese do gene imortal acaba
né, sendo uma explicação para esse sentido de vida, mas ela não é tão convincente assim para todas as pessoas. Né? Então é interessante, essa matéria saiu na revista Super Interessante, que ela fala um pouco sobre esse sentido de vida. Uma outra tese interessante que os cientistas discutem é que o sentido de vida está relacionado com um processo de recompensação. O que vem a ser isso? Que na verdade é o sistema de recompensa. Os psicólogos James e Peter da Universidade McGill, no Canadá, eles falam o seguinte, que eles observaram que a partir da utilização de eletrodos nos ratos, eles começaram a notar que um rato ele sempre voltava, né, a um ponto da gaiola para receber um choquinho, que era de certa forma prazeroso. E o animal, na verdade, e o ratinho ele começou a frequentar, né, esse ponto na gaiola cerca de 7.000 vezes por hora ao longo de um período significativo, a ponto de deixar os próprios filhotes de lado. Então, o que esses pesquisadores eles concluíram? Que na verdade, hoje a ciência sabe que outras coisas, como por exemplo, que geram prazer, a pessoa acaba ficando dependente desse sistema de recompensa. Então ele faz uma ação e ele tem uma resposta positiva e ele acaba se tornando dependente daquele sistema. Tá? E esse sistema de recompensa, ele acaba tendo uma influência muito grande nas nossas ações e nas nossas decisões. Então, isso explicaria o porquê existem casais que não têm filhos, né? Porque existe um sistema de recompensa, de ganhos que ele adquire em outras ações, que não só no processo reprodutivo. Enfim, eu achei interessante trazer essas questões da ciência convencional para a gente discutir um pouco o que eles discutem, né, dentro dessa área. Tem também um pesquisador, um físico muito famoso, que é o que fez agora o documentário Cosmos, a nova versão, Neil deGrasse, e ele diz o seguinte: as pessoas elas fazem essa pergunta sobre o sentido de vida como se o sentido de vida fosse algo que você procura e encontra. Quer dizer, eu procuro, encontrei o sentido de vida. E eles se perguntam um pouco assim, que as pessoas às vezes elas não consideram a possibilidade de que talvez o sentido de vida é algo que você cria. Então é algo que você fabrica, que tenha sentido não só para você, mas também para os outros. Eu achei muito interessante isso, e é convergente com uma outra citação que fala o seguinte: se a vida não tem sentido, ela nos liberta para que então a gente crie um sentido para ela. Tá? Então essa questão filosófica do sentido de vida é algo muito interessante, porque é algo muito singular de cada pessoa. Cada pessoa acaba descobrindo um sentido de vida diferente. E o que se observa? Algumas pessoas, elas nunca se questionaram sobre o sentido de vida. E talvez elas passem a vida toda sem se questionar. Então são pessoas que de maneira até inconsciente, elas vivem a vida com essa pergunta não manifesta. Então não existe um questionamento sobre a razão de ser da vida. Já outras pessoas, elas acabam encontrando uma resposta. E elas acabam identificando ou criando um propósito de vida dentro de uma determinada perspectiva. Algumas
como os cientistas colocaram, elas compreendem esse sentido de vida como um processo de reprodução, propriamente dita, e aí vão se dedicar para a prole, para reprodução, criação, enfim. Outras pessoas vão encontrar um sentido de vida nas religiões, então elas vão encontrar na religião resposta para os grandes mistérios da vida, como da onde a gente veio, para onde a gente vai, qual é a razão da gente sofrer, o porquê das coisas. Tá? Ela vai encontrar esses porquês, às vezes, na religião, ela vai se sentir confortada com as respostas e ela vai se sentir ambientada e ela vai dedicar a sua vida para aquela crença. Então, tem algumas pessoas que identificam o sentido de vida dentro desse âmbito religioso. Outras pessoas vão identificar o sentido de vida na própria vida materialista, ou seja, elas conseguem ver sentido nas suas profissões, na remuneração mensal, no trabalho, na família, no cotidiano, no viver propriamente dito. Elas conseguem fazer da vida delas algo de significado, algo que tem a sua razão de ser. Elas vão encontrar esse propósito na vida delas. E uma outra questão interessante é que muitas vezes a pessoa ela fica com essa pergunta latente e em momentos de dificuldade, em momentos de angústia, em momentos que ela está com algum tipo de dificuldade, ou uma frustração, uma decepção, ela vem à tona a pergunta: mas qual é o sentido disso? Qual é o sentido dessa vida? Tá? Então, às vezes, a pessoa, quando ela se deprime, ela acaba se questionando sobre o sentido de vida. E aí é algo que é para a gente se alertar para que essa pessoa ela encontre realmente um propósito. Porque muitas vezes a pessoa não encontrando significado de vida, ela acaba então dando fim à sua própria. Então a pergunta ela é muito importante para que a pessoa se movimente aí atrás de uma resposta. Que, como eu falei, não é uma resposta única, mas é uma resposta que ela pode criar, que ela pode correr atrás de um significado para essa existência. E aí, como que a gente pode então correr atrás desse sentido? Né? Como que eu posso dar sentido à minha vida? E aí eu pergunto aí para os participantes, para o Alberto, a Cris Rasper, que está aí longe, e obrigada pela participação, Cris, Daniel, a Zilá, a Olga, a Rosana, como que vocês deram sentido para a vida de vocês? Como que foi essa trajetória e essa caminhada de encontrar uma razão para viver? Nós da Apex, a gente trabalha com um conceito que a gente considera que para a vida ter mais sentido, mais significado, é muito importante a gente ter um projeto de vida. O que é um projeto de vida? É algo planejado, estruturado, pensado, sistematizado. Tá? A gente tem a tendência a profissionalizar muitas áreas, mas uma dificuldade muito grande em profissionalizar a nossa existência. E o que eu quero dizer em profissionalizar a nossa existência? É compreender, é pensar na nossa vida e o que a gente quer para a nossa vida. Então, eu estou neste planeta, nesse país,
nessa cidade e o que eu quero? Eu quero continuar aqui, morando aqui, eu quero me mudar, eu quero ter que tipo de relacionamento, eu quero ter que tipo de carreira, como que eu quero ganhar dinheiro, qual é o meu plano, né? Como é que eu vou sistematizar isso? Mas o que esse projeto de vida tem a ver com sentido de vida? Tem tudo a ver. Porque o projeto de vida, ele dá um norte para a sua existência. Ele dá uma direção. E dando uma direção, ou seja, compreendendo aonde eu quero chegar, fica mais fácil eu sistematizar as estratégias necessárias para eu alcançar aquele objetivo. Então, o projeto de vida é talvez o instrumento mais importante que a gente pode fazer para começar a dar um sentido para a nossa existência. E aí, nesse projeto de vida, é importante a gente pensar primeiro no objetivo. Então, como é que eu encontro um objetivo de vida? Uma das diretrizes importantes para vocês pensarem é: existe algum incômodo? Existe alguma reclamação ou preocupação? Por exemplo, tem pessoas que se incomodam muito com a violência contra os animais. Então ela cria aquele incômodo, ela cria aquele desconforto, ela reclama porque existe no mundo violência contra os animais. Então veja que são os sintomas, né, que a pessoa ela acaba se identificando que tem dessa insatisfação com determinado cenário, com determinado fato. Tá? E esses sintomas, esses incômodos, pode ter relação com o seu propósito de vida. Pode ter relação com o significado da sua existência. Ora, mas qual é a relação do meu incômodo pessoal com o sentido de vida? Vamos pensar o seguinte, que o sentido de vida é ser capaz de justificar a minha existência. Então, se eu estou aqui, como é que eu justifico a minha existência? Como é que eu justifico a razão de eu existir? E essa justificativa, ela pode ser encontrada quando a gente identifica algo que a gente pode ser útil, que a gente possa ajudar, que a gente possa auxiliar, que a gente possa redimir. Então, é muito importante a gente fazer esse cotejo, né, entre as coisas que me incomodam e o meu projeto de vida. E aí o projeto de vida, ele está relacionado, obviamente, com as questões da vida humana, que todos nós temos que desempenhar, como uma educação formal, uma profissão, o desenvolvimento de uma carreira, uma autonomia ou uma independência financeira, uma vida afetiva saudável. Então, todos esses elementos a gente tem que pensar, e de preferência desde cedo, porque todos esses elementos vão impactar no nosso projeto de vida e no significado da nossa existência. Então, na hora que eu penso, né, na minha profissão, na carreira, no desenvolvimento da educação formal, eu vou criando etapas de desenvolvimento pessoal. Para alcançar o quê? Aonde que eu quero chegar? Então, é importante que isso esteja claro. Concomitantemente, para a minha vida ter mais sentido, é importante que a gente pense no nosso entorno.
Eu dou sentido para a minha existência quando eu começo a olhar o meu entorno, o mundo que eu vivo. Quanto maior a minha mundividência, maior sentido eu começo a encontrar nas coisas. Então, uma determinada questão que eu tenho dificuldade ou que aquilo me deixa chateada, quando eu amplio a minha mundividência, aquilo continua incomodando, mas eu encontro elementos explicativos daquilo existir ainda, né? Então, no meu projeto de vida, quanto mais elementos eu contemplo, maior torna-se a capacidade de correr atrás dessa mundividência. E a resolução de problemas torna-se fundamental. Então, eu não sei se eu estou me deixando claro, mas eu vou fazer uma analogia, uma comparação com uma empresa, né? Então, uma empresa, ela hoje, hoje no século XXI, muitas empresas já se deram conta que elas não dão conta sozinhas de um sucesso, por exemplo, tá? Elas já se deram conta que a empresa por si só, se ela tiver uma prosperidade, ela não consegue se manter no lugar onde ela está. Então vamos pensar assim, ó, numa empresa de calçados. O cara tem uma fábrica de calçados numa cidade e aquela cidade é muito pobre, aquela empresa ela vai ter dificuldade de se manter ali. Por quê? Porque um lugar muito pobre tende a elevar os índices de criminalidade, de corrupção, de violência, de uma série de atividades ilícitas. Então esse dono de fábrica de calçados, ele percebe que se ele não melhorar o seu entorno, ele vai ter mais dificuldade de ter sucesso. Então várias empresas estão com uma iniciativa de tentar dar subsídios necessários para que a população também melhore. Daí o que os empresários estão fazendo? Eles oferecem creche para as mães, eles oferecem oficinas de autoaperfeiçoamento, oferecem uma série de atividades que melhorem a qualidade de vida dessa população. Às vezes até fazem parceria com universidades para que as universidades ajudem a partir dos projetos de extensão, ajudando na melhoria do seu entorno. Então, veja que essa comparação com uma empresa também funciona no nosso caso. Que ao me melhorar, ao planejar a minha existência, não basta só eu ter sucesso. Eu vou ter também, inevitavelmente, que melhorar o meu entorno. Melhorar as minhas relações, dar melhores condições para minha família, melhorar aquela temática que me incomoda, que me deixa mais sensibilizada ou que me deixa mais indignada. Então é a mesma coisa, o projeto de vida, para que ele auxilie nesse sentido de existência, ele precisa contemplar elementos não só ego-kármicos, ou seja, que dizem respeito aos aspectos da pessoa, mas também aspectos grupocármicos da família, dos colegas de trabalho, dos colegas de voluntariado, e policármicos, que vai além, aí já pensando em mundo. Então é muito importante esse elemento. E outra coisa, quando a gente tem um projeto de vida bem estruturado, a gente vai atrair as pessoas que têm mais relação com esse projeto de vida. Então, se está claro o que eu quero, a tendência é eu ter um relacionamento convergente com o meu propósito de vida. As relações tornam-se a fazer maior convergência. Tudo passa a ter mais sentido. Não que isso se torne mais fácil, pelo contrário, às vezes é mais desafiante, é mais motivador também.
Um outro elemento importante que dá sentido de vida é o elemento do autoaperfeiçoamento. Quando a gente se torna autoconsciente da necessidade do autoaperfeiçoamento, do processo da evolução, nos dá metas e também parâmetros de melhoria pessoal. Aqui tem um comentário da Cris, que ela alerta os participantes que eles podem escrever aqui. Obrigada, Cris. O Alberto, ele fala aqui: olá, Milena, a descoberta do sentido da vida a partir da realização pessoal com preocupação coletiva. Seria possível sem uma iniciação de qualquer natureza do indivíduo? Ou seja, é possível preocupar-me com o bem-estar coletivo sem uma mentalidade espiritualista? Eu não sei se eu entendi sua pergunta, tá, Alberto? Vamos lá. Por exemplo, um materialista pode se preocupar com o bem-estar coletivo? Sim ou não, Alberto? Então, o Alberto falou que acredita que não, afinal de contas, seu interesse é apenas dinheiro e poder. Eu discordo de você, Alberto, e aí eu vou argumentar por quê. Uma pessoa que ela é materialista, ou seja, ela só acredita na matéria, ela só acredita naquilo que ela vê, né? Ele pode ajudar muito as pessoas e pode ajudar muito para o bem coletivo. Existem várias iniciativas e várias personalidades que ajudaram muito o planeta a partir da sua visão materialista. Então veja bem, Alberto, hoje nós estamos numa dimensão material. Nós precisamos de um corpo físico e nós precisamos de pessoas que se preocupam com o bem-estar físico. Então é necessário bons médicos para nos ajudar numa boa saúde física, né? Nós precisamos de bons engenheiros para nos dar uma boa estrutura física, nós precisamos de farmacêuticos, nós precisamos de biólogos, nós precisamos de uma série de pessoas que estão preocupadas com a matéria e ajudam muito coletivamente a partir do seu paradigma material. Você concorda ou não, Alberto? Então, às vezes, a gente tem um certo apriorismo que os materialistas, eles não ajudam. E muito pelo contrário, eles ajudam demais, porque na dimensão material a gente precisa muito da matéria. E a gente precisa sobreviver dentro dessa dimensão materialista. Então, com os recursos, na verdade, assim, são com os recursos que eles percebem, que é a matéria, eles nos ajudam. Assim como também, ao contrário, tem muito cientista dentro do paradigma materialista que prejudicam muitas pessoas ou que prejudicaram ao longo da história muitas pessoas justamente por esse paradigma restrito, tá? Pequeno. E ao mesmo tempo, Alberto, eu acredito que tem pessoas com uma mentalidade espiritualista que prejudicam as pessoas. Haja visto uma série de religiões extremistas que estão provocando grandes genocídios, provocando tortura, genocídios, enfim, assassinatos, crimes, em nome de algo espiritualista, né? O Alberto comenta: acho que me expressei de forma incompleta. Na verdade, me referi ao sujeito que só pensa no progresso material, mas sem o senso de humanidade ou compaixão com o próximo. Aí sim, né? Então, mais uma vez, Alberto, vem essa questão que independe de ser materialista ou espiritualista.
acho que nos dois casos você pode encontrar pessoas que não têm esse senso de humanidade, de compaixão com o próximo. Se a gente estudar o reino animal, a gente vai ter muitos exemplos de animais que têm esse senso de compaixão, de ajudar os animais. Esses dias eu vi um vídeo que era uma cachorrinha que ela pegou um pintinho para cuidar. Ela coloca dentro da sua casinha, começa a lamber o pintinho, num senso de proteção, e o pintinho ainda se esconde embaixo da patinha da cadelinha. Então, dentro do reino animal, que não tem um senso espiritualista e nem materialista, mas o próprio instinto leva por um processo que hoje a gente chama de humanização, mas de um processo de perceber a necessidade da ajuda ao próximo. Tá? Então eu não sei se ficou claro, Alberto, e aqui é o meu posicionamento. Se alguém tiver alguma ideia contrária, por favor, fiquem à vontade para expor a opinião de vocês. O fato é que é muito difícil, Alberto, a pessoa ela ter uma visão universalista. O que vem a ser esse universalismo? É a capacidade de você ver o outro, ou de pensar o planeta, né, de uma maneira sem rótulos, estigmas, sem tentar categorizar ou colocar dentro de uma caixinha, de olhar o planeta como algo único. E eu tenho que ajudar a todos. Esse sentimento é algo que ainda exatamente, né, Alberto, universalista. Esse sentimento é algo complexo. E aí eu vou dar um exemplo, Alberto, do tenepsista. O tenepsista, ele faz assistência e chega a pedidos de tenepes de N natureza. Chega a pedido de tenepes para a gente fazer uma assistência, às vezes, para uma pessoa que está cometendo um crime. Né? E aí, nós, enquanto pessoas assistenciais, ou pelo menos nós estamos tentando ser assistenciais, como que eu assisto alguém que está cometendo um crime? Como que eu auxilio alguém que ainda não tem uma noção de ajudar o próximo, de fraternismo, que às vezes gratuitamente está prejudicando uma outra pessoa, ou enfim. É algo complexo. Isso é um exercício que eu acho que a gente vai ter que começar a fazer, ou a gente faz, ou já superou, né? Não sei qual é o estágio que cada um está, mas evitar ver o mundo de maneira binária, sabe? Como se a pessoa ela é ruim ou a pessoa ela é boa. Por quê? Todo mundo tem elementos de positivos e elementos negativos. E como que eu faço assistência para uma pessoa que insiste naquela ação negativa? Né? Então eu tento me colocar sempre no papel dos amparadores, dos serenões. Quer dizer, como é que o serenão, ele, tendo consciência de tudo que existe no mundo, de pior, de mais baratrosférico que existe, como que ele tem consciência disso e como que é a atuação dele? Porque ele não pode interferir, né? Quer dizer, poder ele pode, mas eu acho que a interferência dele prepondera muito mais o livre-arbítrio das pessoas. Lógico que o serenão tem uma atuação, mas tem muito do livre-arbítrio da pessoa. Então, como é que o serenão respeita aquele momento evolutivo? E como que ele fica holossomaticamente percebendo e consciente das ações anticosmoéticas e baratrosféricas que ocorrem? Então, é um questionamento que eu me faço porque eu estou muito preocupada justamente em ampliar a minha assistência. E ampliar a assistência significa chegar mais próximo de pessoas com mais problemas, com mais dificuldades,
com mais lacunas cosmoéticas. E aí a gente precisa estar bem ancorado para poder assistir da melhor forma. A Cris falou, eu penso que essa é a pessoa que mais precisa de TENEPS. Eu acho que é a pessoa que comete o crime, né? Pelo que eu entendi, né, Cris? Então, eu acho que né? Sim. Então é um exercício que a gente faz na hora que você pega lá um papel de TENEPS e tem um relato e daquela sensação de você ficar com raiva ou de inconformismo com aquela situação, e na verdade você abre o seu holossoma para jogar as energias mais positivas e cosmoéticas nessa pessoa, para ver se sai um pouco da energia gravitante e alguma luz de ética surja na cabeça dessa pessoa. Tá? Pelo menos é assim que eu estou trabalhando para melhorar e qualificar a minha assistência. Então essa questão, esse segundo item que eu coloquei, o autoaperfeiçoamento, ele é muito importante nesse sentido, porque a gente a partir do espelho, né, se enxergando, a gente observa lacunas, dificuldades, necessidades de superação, e a gente percebe que ao ir melhorando, quando a gente vai melhorando, a gente vai se tornando uma pessoa melhor, a gente percebe que vale a pena. Vale a pena o processo do amadurecimento, de deixar as fichas caírem, de compreender as situações, de não entrar nas imaturidades infantis, como esses que eu citei agora, né, de inconformismo, de raiva, de querer uma revanche, de querer justiça. Obviamente que a justiça é algo necessário, né? Mas como que eu posso qualificar esses sentimentos para assistir? Isso já é um elemento necessário para o processo do autoaperfeiçoamento. Tá? A Cris fala, é exatamente essa visão que eu tenho da TENEPS. Legal. E um terceiro elemento que eu coloco aqui é a questão do equilíbrio das áreas da vida. Né? Então, como eu falei, a vida ela contempla vários elementos. Então a vida contempla a carreira, a profissão, dinheiro, saúde física, a saúde holossomática geral, uma assistência, um voluntariado, uma TENEPS, um livro que eu estou escrevendo, uma viagem. Então tem vários elementos que fazem parte da nossa vida. A pessoa que ela estabelece um sentimento de bem-estar, ela tende a ter as áreas da vida mais equilibrada. Então ela consegue contemplar os diferentes elementos, ela consegue dar atenção para a família, ela consegue dar atenção para os amigos, ela tem a carreira dela, ela consegue se organizar financeiramente, ela consegue dar conta dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua viagem, daquilo que ela quer fazer, ela consegue fazer uma atividade física, ela consegue compor os elementos necessários para ter uma vida saudável e com bem-estar. Então a chave está muito relacionado com a questão do equilíbrio. Recentemente fizeram uma pesquisa e perguntaram para as pessoas em estado terminal o que elas teriam feito diferente na vida delas. E a maioria dessas pessoas falou que elas trabalhariam menos. Então, as pessoas em estado terminal ou idade mais avançada, ao serem questionadas o que elas fariam de diferente, a maioria respondeu que teriam trabalhado menos. Então, olha que lição, né? Que elemento importante para a gente pensar. Por que trabalhar menos? Porque o trabalho é onde a gente gasta mais horas, né, do nosso dia, da nossa semana. E outros elementos, como família, os amigos, a nossa saúde, às vezes elas são deixadas de lado.
Então, vejam como a questão do equilíbrio de todas as áreas da vida é importante para que a gente não chegue num determinado momento, numa determinada faixa etária e se arrependa de ter gasto tanto tempo da nossa vida trabalhando. E esse trabalho que a gente gasta muitas horas do nosso dia, ele tem que ter um sentido, ele tem que ter um significado. E tem que ser confluente ou convergente com o nosso projeto de vida. Porque eu vou todo dia no mesmo horário para aquele local. Se aquilo não tem sentido, vai acabar me auto-intoxicando, eu vou ter aquela sensação de desperdício de tempo, de infelicidade, irritabilidade. Então o trabalho, ele é um elemento importante para a gente pensar e para contemplar no nosso projeto de vida, para justamente escolher algo que seja convergente com os nossos objetivos de vida. Tá? Bom, e outros temas, além do sentido de vida, também as pessoas acabam se questionando, como Deus existe? O sentido de vida? O que acontece após a morte? A alma existe? Há vida fora da Terra? Deus existe, destino existe? Esses questionamentos, quando a gente desenvolve o processo parapsíquico, a gente começa a responder. Então, a partir, por exemplo, de técnicas projetivas, de estado alterado de consciência, a partir do momento em que eu desenvolvo o meu processo parapsíquico e eu começo a constatar múltiplas dimensões, e eu começo a constatar que a vida não é só material e que muito do que é dito nas religiões não procede à verdade, eu começo eu mesma a responder essas questões e a dar um conforto intraconsciencial maior. Então eu começo a responder essas questões básicas e eu começo a perceber, bom, se a vida não é só isso, não é só a matéria, e se eu, a partir do meu processo parapsíquico, eu faço uma constatação de que eu não sou meu corpo físico, que eu sou algo além do meu corpo físico, que eu sou uma consciência, qual é o meu planejamento de vida pensando que eu sou uma consciência e não meu corpo físico? Que essa vida material, ela vai deixar de existir e eu vou virar somente consciência. Então veja, com essa autoconstatação de uma realidade, as coisas passam a mudar. Aquilo que eu valorizava, eu deixo de valorizar. Se eu valorizava tanto a carreira, aquilo deixa de existir. Ou deixa de ter tanta importância. Por quê? Porque eu não sou aquela profissão que eu estou exercendo. Quer dizer, eu não sou médico, eu não sou professora, eu não sou advogado, eu estou como médico, eu estou como professora. E profissão é apenas um meio de sobrevivência. Ela, obviamente, tem que ser convergente, ou pelo menos aconselha-se que seja convergente com o meu projeto de vida. Mas eu tenho que ter consciência que profissão é um meio de sobrevivência para eu executar algo que eu considero que é mais importante, que é mais relevante e que eu consigo aprofundar mais do que aquilo que eu faço no meu trabalho. Tá? Então, é importante a gente ter bem a consciência do processo da programação existencial. Então, se todos nós autoconstatamos dessa realidade, que não existe só a matéria, que existe algo além, desenvolvemos o nosso processo parapsíquico, constatamos então que existem múltiplas dimensões e que eu não sou o meu corpo físico, eu estou utilizando um corpo físico e que eu sou uma consciência. Essa consciência planejou algo antes de renascer? E aí vem o conceito de proexis propriamente dito. Tá? Esse planejamento técnico da vida humana. Todas as pessoas
vão ter a sensação de ter um planejamento existencial? Não. Conforme eu falei no início, algumas pessoas não vão ter esse senso de proexis, de programação existencial. Não vão ter. E vão achar sentido na sua vida a partir de uma religião, a partir da vida material, como eu falei para vocês, a partir de uma explicação biológica. Agora, outras pessoas, os intermissivistas, eles vão encontrar o sentido de vida na identificação da sua programação existencial. O Alberto faz uma pergunta: como despertar esse potencial parapsíquico, já que isso não se aprende na escola tradicional? Aliás, ali não se aprende nada que preste. Olha, Alberto, eu como professora, eu posso te dizer assim, a escola, ela realmente tem várias posturas anacrônicas, várias tradições anacrônicas que já não deveria mais existir, né? Enfim, eu tenho muitas críticas à escola tradicional. E realmente a escola tradicional não se ensina o desenvolvimento parapsíquico, como não ensina muitas coisas que eu considero essenciais para o dia a dia. Por exemplo, finanças pessoais, auto-organização, autoconhecimento, que são disciplinas essenciais para se desenvolver e formar o indivíduo e que não é dado nas escolas, né? Mas como despertar esse potencial parapsíquico? Existem vários recursos, técnicas, atividades. Então eu teria que ver aonde que você está, o que você já fez de cursos, de atividades, o que você já leu de material e ver como que a gente pode te auxiliar oferecendo recursos para desenvolver o parapsiquismo. Mas é interessante, Alberto, é que a gente pensar o seguinte, que o parapsiquismo, ele não é algo de pessoas escolhidas. O parapsiquismo, ele pode ser desenvolvido, porque o parapsiquismo é uma comunicação, é uma forma de comunicar. Então, quando eu entendo isso, e se eu percebo que eu tenho outros veículos de manifestação, eu tenho que aprender a usar os outros veículos de manifestação, como o corpo energético, o corpo psicossomático, o corpo mental somático, eu tenho que aprender a usar. O Alberto fala, nunca vi nenhum curso dentro dessa área, sou de Recife. Opa, Alberto, tem sim, tem unidades do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em Recife. Se você quiser, me passa o teu e-mail e eu te passo o endereço e também outras informações para que você possa desenvolver o parapsiquismo. E também, Alberto, eu queria te perguntar, é a primeira vez que você está participando de uma webconference da Apex? Como que você soube da webconference? Com essas informações eu posso te ajudar a passar mais informações, outras informações, certo? Bom, a programação existencial é um planejamento técnico que a pessoa faz antes de renascer nessa vida então material. E a pessoa que ela faz esse planejamento, quando ela renasce, ela vem com essa sensação de que ela tem que realizar algo. E quando ela identifica essa razão de ser, muitas vezes vai estar relacionado com o próprio paradigma consciencial. Ou como a gente estava conversando aqui com o Alberto, ajudar as pessoas a aumentar a autoconscientização, por exemplo, do processo parapsíquico. Deixar de ser hemiplégicas numa área e expandir o seu processo de comunicação que vai além da dimensão física. Então aqui tem um gráfico didático que fala do ciclo multiexistencial. O que é o ciclo multiexistencial? É um ciclo de muitas existências, né? Várias vidas intrafísicas. Então, a partir dessas várias vidas intrafísicas, chega um momento que a consciência percebe, ela começa a ter mais autoconsciência do seu processo. E ao aumentar essa autoconsciência,
ela não só ela quer se melhorar, mas ela quer ajudar outras consciências a também se autoaperfeiçoar. E aí, a melhor forma de você sistematizar esses elementos é fazendo uma programação técnica da vida humana. A partir do curso intermissivo, então antes de ressomar ou antes de renascer, a pessoa faz um curso preparatório, como se fosse um cursinho pré-vestibular, e ali ela tem a oportunidade de sistematizar a vida humana, né? Colocando metas, estratégias, pensando no público-alvo assistencial. E é interessante a gente pensar que hoje a gente pode fazer questionamentos sobre esses elementos, tá? Quer dizer, quem é o público-alvo que eu posso assistir, que eu posso auxiliar, que eu posso ajudar? Qual é o problema que eu posso me envolver? E que solução que eu tenho para oferecer, que eu posso ajudar na resolução? E aí a programação existencial, ela auxilia, né, para sistematizar esse conjunto de metas e estratégias, sistematizar esses elementos, e pensando que a Proexis ela é algo singular, exclusivo, intransferível, né? E ela tem sempre uma característica assistencial, solidária, cosmoética, e sempre visa contribuir para as necessidades, né, do mundo. E aí, como que a gente pode então pensar nessa programação existencial para que a nossa vida tenha mais sentido? Como eu falei, fazendo um planejamento de vida, um planejamento técnico, colocando todos os elementos que a gente discutiu. Carreira, né, o trabalho, a questão financeira, a vida afetiva, o que eu quero para mim, aonde eu quero chegar, quando eu quero alcançar, como que eu vou alcançar esses objetivos. Pensa sempre nas necessidades evolutivas, não só nas necessidades pessoais, mas também nas necessidades do nosso entorno. Como eu falei, eu dei o exemplo aqui das necessidades dos animais, mas tem N necessidades. O próprio Alberto trouxe uma necessidade, que é a necessidade da gente instrumentalizar, por exemplo, as crianças para um processo de comunicação que vai além da dimensão física. E como que eu ajudo as crianças a entenderem que a vida não é só material, que também existe uma outra comunicação a partir do parapsiquismo, que ela pode acessar outras informações e uma outra realidade. Então tem instituições que trabalham só para ajudar o processo do parapsiquismo. Ver os traços forças, quer dizer, todos nós temos talentos, temos qualidade, temos algo de bom. E saber o que nós temos de bom é fundamental, porque aí é com isso, com esses elementos que eu vou ajudar. Não só ajudar o próximo, mas ajudar a gente a superar os nossos traços dificultadores do processo da evolução. Isso vai dar mais motivação para a pessoa, porque toda programação existencial ela é viável, já que fui eu que planejei, eu posso executar. Eu não vou planejar algo que eu não posso executar. Eu quero ir para a Lua, mas eu sei que eu não posso chegar lá. Eu não tenho recurso financeiro, eu não fiz nenhum investimento, eu não tenho como alcançar aquilo. Então pensar que todo o planejamento ele é viável. Pensar nisso. Evitar a dramatização, ficar naquele processo de vitimização, achar que não vai dar certo, aumentar muitos problemas pessoais, versus em pensar grande. Lembra que eu falei no início, aumentar a mundividência. Quanto maior a minha mundividência, mais eu tenho recursos para eu superar os meus problemas, mas também para eu ajudar outros a superá-los. E a programação existencial, ela é vivida diariamente. Pensem o seguinte, todo dia tem que valer a pena. Todo dia eu posso fazer diferença. Com essa mentalidade, certamente o sentido de vida ampliará demais. Gente, eu quero agradecer a atenção de vocês, nós estamos chegando aqui ao final. Se alguém quiser mandar algum questionamento,
Alguma dúvida, pode mandar para o e-mail contato@apexinternacional.org. Fica o convite então para assistirem às nossas webconferences todos os sábados das 15h30 às 16h30, e para quem perdeu alguma webconference, todas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube ou no site da Apex, apexinternacional.org. Ok, pessoal? Agradeço aí a atenção de vocês, agradeço pelos questionamentos e fiquem à vontade por nos mandar aí alguma pergunta se algo não ficou claro, ok? Um bom final de semana para vocês e até semana que vem.